Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, nós começamos uma outra semana, né? Uma outra semana. E essa semana promete, tem novidade. A grande novidade é o seriado de Lia. Lia, a mulher que foi desprezada. A mulher que foi desprezada. E diz o texto sagrado que, vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, então abriu a sua madre. Quer dizer, fê-la uma mulher que dava frutos, que dava filhos. Lia foi uma mulher abençoada por Deus, escolhida por Deus. Ela foi escolhida de tal forma que, dos 7 filhos que ela deu a Jacó, 2 foram os mais importantes. Primeiro foi Judá, de onde vem a tribo de Jesus. A tribo de Judá é a tribo de Jesus, o leão da tribo de Judá. E o outro filho de Lia chamava-se Levi, que era a tribo dos sacerdotes. Muito legal, né? A história de Lia, minha amiga e meu amigo, nós fizemos questão de colocá-la no ar justamente porque ela foi a mulher mais desprezada, mais mal amada, se é que ela foi amada. Pelo menos no princípio da vida dela com Jacó, ela foi colocada de lado mesmo, ela foi rejeitada. Mas Deus compensou todo o sofrimento, todo o desprezo dela com 7 filhos, especialmente 6 filhos que representavam a riqueza de uma família, eram os filhos homens, porque o filho homem era o provedor, era o caçador, era o protetor. A mulher não era tão estimada naquela altura, ela era usada apenas para dar luz a filhos. E quando uma mulher naquela altura era estéril, como o caso da irmã dela, Raquel, então ela era humilhada por todo mundo, por toda a família. Mas a mulher que era frutífera, essa era reconhecida, era valorizada. Só que Lia só era valorizada para Jacó porque ela dava luz a filhos. E Jacó amava mesmo, era Raquel. É com ela que ele tinha maior prazer, ele dava atenção, vivia com ela. Mas quando ela não dava luz a filhos, então Jacó recorria a Lia para gerar nela filhos. A história é muito bonita, a história é muito bacana, porque mostra que Deus está atento às pessoas desprezadas, às pessoas rejeitadas, às pessoas pobres, às pessoas que têm sido colocadas de lado na sociedade, as pessoas que têm sido rejeitadas, até mesmo perseguidas por causa de defeitos físicos. Você sabe que tem a perseguição homofóbica, não é verdade? Então, nós vemos em Lia o retrato do mundo, o retrato da sociedade, o retrato de pessoas de todo mundo. Todo mundo tem pessoas assim, como Lia. Vale a pena você ver
essa história, assisti-la, porque você vai se impressionar. Porque, só dando uma dicasinha, a Lia, cada vez que ela dava à luz a um filho, ela unia a sua fé em Deus e também o nome da criança, ela unia a sua fé com a sua tristeza, a sua agonia, o seu desprezo do seu marido. Então, ela colocava um nome no filho para que o marido, mais tarde, quando o garoto tivesse mais crescido, então o pai o chamasse, quando o chamasse, então o fizesse lembrar: esse filho está me fazendo lembrar que a minha esposa, que a Lia, está triste, está abatida, está desprezada. Eu tenho desprezado essa mulher. Então, cada filho tinha um nome associado à tristeza e agonia dela e também à fé no Deus de Abraão. Muito bacana a história. Vale a pena você assistir. Vamos ouvir a canção de Lia, que é uma das mais belas páginas de música atual, contemporânea. Vamos assistir. Ela foi honrada por Deus. Nós vamos ver na história de Lia que a irmã dela finalmente teve 2 filhos, mas o último filho de Raquel fê-la perder a vida por causa de Benjamim. Ela morreu. E aí, quando a amada de Jacó, morreu, Jacó agora só tinha uma, que era a Lia, a sua esposa. Foi então que Jacó, certamente, depois de ter visto ela dar tanta luz a tantos filhos, Jacó reconheceu que Deus foi quem a escolheu para ser sua esposa. Muito legal. Jacó amava mais a Raquel. Claro, só amava a Raquel. Mas Deus escolheu a Lia para ele. Deus inspirou Labão, seu pai, em pôr o casamento para a sua filha, a primeira filha, com Jacó. Só que, quando morreu a outra, a Lia começou a ser amada, reconhecida. Tanto é que, quando ela morreu, Jacó a enterrou no sepulcro de Abraão e Sara. Olha só que atenção que ele deu para ela. E a outra que ele amava tanto, quando morreu no caminho entre Belém e Jerusalém, ela foi enterrada ali no caminho. Ela foi enterrada naquele caminho. Mas a outra que ele anteriormente rejeitava foi considerada verdadeira esposa que Deus havia escolhido para ele. É muito legal, muito bacana mesmo. Essa história estará no ar da Record às 8:45 da noite. Vamos agora assistir um testemunho muito bacana. Nós estamos em época de futebol, né? Nós estamos no campeonato mundial e nós temos o testemunho do Tarcísio. Tarcísio era chefe de uma das maiores torcidas do Brasil, que é a torcida do Corinthians. Se não é a maior, é uma das maiores. Vamos assistir o testemunho dele. Existe uma música em que a torcida do Corinthians canta que ela fala assim: é um amor que floresce de criança. É um amor que floresce de criança. As minhas atitudes começaram a passar dos limites. Você já fez pelo Corinthians? Eu já fiz de tudo. Já fiz muita coisa pelo Corinthians.
Tarcísio Baselli Diniz foi preso na sede da Pavilhão 9. Como é que isso começou a virar uma obsessão para você? Primeiro comecei a ir nos clássicos. Então eu via que ia ter um clássico, eu me adiantava, comprava o ingresso e ia. Então ali eu sentia uma emoção muito grande, uma alegria muito grande quando o time ganhava. Quando o time perdia era uma revolta, era tristeza. O que você começou a perder na vida? Eu comecei a perder muita coisa. Teve um fato que a minha mãe, ela sofreu um acidente e ela acabou quebrando o fêmur. No dia que ela foi passar pela cirurgia, ela corria um risco de morte. Então eu não consegui ficar com ela no hospital. Eu larguei tudo e fui até a Vila Belmiro, fui até Santos assistir uma final entre Corinthians e Santos. O que tivesse que fazer, o que tivesse que deixar, o preço que tivesse que pagar, eu ia pagar. Eu lembro que minha avó estava internada no hospital e eu fui para uma caravana para Brasília. E a minha família toda preocupada com a minha avó. E quando eu estava chegando em Brasília, num jogo na Série B, eu recebi um telefonema no sábado pela manhã que minha avó tinha falecido. As minhas atitudes começaram a passar dos limites. Então eu comecei a ver que aquilo estava piorando. E eu estava praticamente amarrado, não tinha saída. Eu não tinha como sair, eu não tinha força para largar. Aquilo era o meu mundo, eu era apaixonado pelo clube. Um confronto que marcou foi em Salvador. Sofremos um ataque da torcida adversária, onde eles estavam em 25 torcedores, com barra de ferro, cabo de enxada, e a polícia chegou em instantes. Mas até a polícia chegar, eu já tinha fraturado os 2 braços, tomado 7 pontos na cabeça, cheguei a desmaiar ali no momento. De tudo isso que você viveu, Tarcísio, existiu, vamos dizer assim, o pior dia. Como é que foi esse dia? O pior dia para mim foi quando a gente fez um evento na quadra e uma confraternização para o sócio, para os responsáveis, todo mundo, toda a torcida. E no dia seguinte ia ter um clássico entre Corinthians e Palmeiras. Então a gente estava naquela euforia do jogo, naquela emoção, naquela adrenalina. E no final do dia, no mais tardar da noite, 3 indivíduos invadiram a sede, renderam os torcedores que ali estavam e deram um tiro na nuca de cada um. Assassinaram eles. Houve uma chacina aquele dia. Eu tinha ido embora 10 minutos antes. 10 minutos antes eu tinha ido embora para casa. Um dia depois teve o velório. E eu me lembro que eu fui em 8 velórios em uma noite. 8 velórios em uma noite. Foi essa bandeira que você encontrou no velório? Foi. Foi uma bandeira como essa aqui. Era da torcida, mas representava a torcida e o clube. E eu me vi, as 8 vezes que eu fui no velório, eu me vi as 8 vezes dentro do caixão. Eu vi o fim deles. E podia ter sido o meu fim também. Então eu parei e comecei a pôr tudo na balança, a refletir e ver se realmente ia valer a pena eu continuar vivendo aquela vida, sendo que eu já tinha escapado de outras vezes e foi se agravando. E eu falei, pior que essa é só o caixão. Então eu vendo a programação da igreja, eu vi o bispo falando sobre Zaqueu, que Zaqueu não demorou para se entregar, que ele foi até Jesus, ele foi até o altar e aquela palavra entrou dentro de mim. E eu peguei toda a minha vida, eu peguei tudo. Eu peguei tudo que eu era, quem eu era, eu peguei o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Eu coloquei tudo no altar
Até o Corinthians eu coloquei no altar, coloquei tudo. E quando eu desci desse altar, eu desci com uma vida nova. Os meus pensamentos mudaram, a minha mente mudou. Dali em diante, eu comecei a torcer por mim em primeiro lugar. Foi nesse momento que você trocou de bandeira? Sim, foi nesse momento que eu troquei de bandeira. Você pegou a bandeira da Universal, então? Peguei a bandeira da Universal. E passou a torcer pela sua vida? E passei a torcer pela minha vida. Naquele altar, você recebeu o Espírito Santo? Você é batizado com o Espírito Santo? Recebi o Espírito Santo. Quando eu entreguei tudo que eu era, tudo que eu sou, o meu futuro, o Espírito Santo veio sobre mim, veio a certeza do Espírito Santo. A certeza era o próprio Deus dentro de mim. As pessoas começaram a chegar e a olhar para mim e a ver que eu tinha mudado. O que aconteceu? As pessoas começaram a ficar abismadas. O que aconteceu com o Tarcísio? Nossa, que mudança radical. Ele deixou de ser do bando de loucos do Corinthians e passou a ser o bando de louco da fé. Então, a minha vida se transformou completamente. Hoje eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa completa. Eu não preciso de nada e de ninguém para mim ser feliz. A minha vida que estava pautada naquilo não está pautada mais. As pessoas perguntam para mim, você deixou de ser corintiano? Não, não deixei de ser corintiano. Eu torço para o Corinthians ainda, mas só que o Corinthians não é mais a minha prioridade. O Corinthians não é mais o meu altar. Então, eu torço em primeiro lugar para mim. A minha família, a minha mãe me vê como filho. A minha mãe, ela sofreu muito e hoje ela é a mãe mais realizada que uma mãe pode ser. No altar, eu conheci o Senhor Jesus através do Espírito de Deus. No altar, eu passei a ser uma pessoa forte, a ser uma pessoa feliz, alegre, uma pessoa realizada. Desde quando eu entreguei a minha vida no altar, foi só vitória, eu não sei mais o que é derrota. Passei a torcer por mim mesmo em primeiro lugar. Meu nome é Cláudio Vilela, tenho 31 anos de idade, sou técnico automotivo e palestrante de investimentos financeiros. Eu sempre ouvia falar que o bispo era ladrão, que o bispo ele roubava as pessoas, vendo aquelas matérias, vendo aquelas pessoas ali criticando, e eu tive a minha opinião. Eu criei um preconceito em relação à instituição Igreja Universal e ao Bispo Macedo. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. Muitas vezes eu via as pessoas reunidas, né? Em casa mesmo, que era domingo, geralmente a família se reunia para almoçar e ficava batendo papo, e às vezes soltava uma notícia da igreja, porque nós já tínhamos familiares que já estavam frequentando, né? E às vezes essa pessoa chegava até ficar no meio ali e o pessoal começava a criticar. As pessoas, elas já tinham uma opinião em relação ao quê? A pessoa, para ela ser curada, ela não precisa pagar. Ela vai no médico, ela paga um plano de saúde. Por que eles falam, passa na TV falando que se você vir aqui e obedecer, você vai ser curado? Isso daí é um comércio. Onde que eu vou em um lugar e vou ter que pagar? E vou ficar pagando, vou dar meu dinheiro para ser curado. Eu sofri por vários anos com epilepsia, não podia andar mais sozinho. E foi nessa fase aí, com a vida toda destruída, que nós fomos convidados, né, por uma pessoa. Inclusive, essa pessoa era um inquilino, né, nosso. Ele era da igreja. E nós fomos lá. Eu até estava junto com meu pai, meu pai e minha mãe. Foi assim que nós conhecemos a Igreja Universal. E meu pai foi ouvindo, minha mãe foi ouvindo. E a partir daquele momento ali a gente começou a ver que não era o que as pessoas falavam aí fora. Deus começou a trabalhar. Primeiro no casamento, né, dos meus pais, onde eles mudaram completamente. E hoje a nossa vida é totalmente transformada. Curado, prosperando,
totalmente transformado a minha vida. E o principal que a gente descobriu, que na instituição Igreja Universal, eles roubam mesmo. Eles roubam o seu problema, eles roubam a sua dificuldade, eles roubam a sua maneira de pensar pequeno. Hoje, a minha visão é totalmente diferente. Por quê? Porque dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, eu recebi ali o bem mais precioso, que foi o Espírito Santo. Todos nós, né? Eu, justamente, a minha família, meus pais, nós sentimos muito prejudicados, porque foi anos de sofrimento. E isso daí poderia ter sido evitado muito, muito, muito antes. Assim como centenas e milhares de pessoas, né, têm esse preconceito. Ou seja, são vítimas de fake news, né, e estão sofrendo. Estão sofrendo já há 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tem aquele preconceito pelo que a mídia passa. Você aí que se diz intelectual, se diz graduado, pós-graduado, formado, você que tem dinheiro, porque muitas vezes você tem dinheiro, mas não é feliz. E você tem um preconceito, você tem uma opinião formada em relação à instituição Igreja Universal Reino de Deus, em relação à pessoa do Bispo Macedo. Eu faço um desafio para você. Se você vir obedecer, se você ouvir, praticar, a sua vida vai mudar. E se a sua vida não mudar, você não precisa vir mais. Meu nome é Célia, eu fui funcionária pública há muitos anos, fiz faculdade de Geografia na USP, eu vim de um lar católico e espírita. Eu tinha muitos problemas e eu procurava a solução, mas eu não pensava em ir para a Igreja Universal devido a uma foto que eu vi do Bispo Macedo numa revista que circula muito bem pelo nosso país, e hoje eu sei que a foto foi muito mal tirada. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Um dos trabalhos que eu tinha que fazer num determinado estudo que eu fiz, eu teria que ir numa igreja evangélica e apontar os 10 pontos positivos e 10 pontos negativos. E eu torci para não ir na Igreja Universal, mas foi justamente na Igreja Universal que eu fui. Chegando lá, eu não me lembro exatamente qual era o teor da reunião, mas numa parte da reunião foi falado sobre lavar os pés. E eu, na minha arrogância, achando que eu era alguma coisa, eu olhei para a água, eu vi as obreiras, os pastores secando o pé das pessoas, e eu tive a arrogância de pensar que, imagina que eu vou colocar o meu pé nessa água suja. Só que o meu pé era sujo, não a água. Eu tinha lepra. Critiquei 10 pontos negativos, eu acho que eu coloquei todos, até o que não existiu. O que o pastor falou, o que ele deixou de falar, o jeito que ele pediu, tudo, para mim estava tudo errado. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. Eu era totalmente cega espiritualmente, eu procurava Deus, eu não tinha encontrado, até o dia que eu ouvi a chamada, há bastante tempo atrás, os 10 sintomas da possessão. O único sintoma que eu nunca tive foi morrer, porque eu sabia que se eu morresse eu ia para o inferno. Mas os outros sintomas eu tinha todos. De ver vultos, ouvir vozes, a depressão, a agonia, o desespero, a escuridão dentro de mim, o vazio, um vazio tão grande. Quando eu via o chamado, o meu coração ele vinha na boca e eu ficava assim, não, eu tenho que ir lá. Lá é o único lugar que eu sei que eu vou conseguir. Nessa época eu ainda não conseguia olhar para o Bispo Macedo. Mas eu falei assim, mesmo eu não conseguindo olhar para ele, eu vou nessa igreja. Porque está dizendo que eles podem me ajudar. E isso que está dentro de mim tem que sair. E comecei a ir na igreja. Eu já fui na sexta-feira, fui sozinha, fui sexta-feira, 6 horas da manhã, para não atrapalhar nem o serviço e nem o que eu fazia na outra igreja. Então eu comecei a ir nos cultos de sexta-feira. Todo esse mal que estava dentro de mim saiu, mas a lepra continuou mais um tempo. E qual foi o meu propósito? Na lepra de Naamã, foi feito o propósito da lepra de Naamã. E o que eu me propus? Pelo fato de eu ter sido muito arrogante, muito orgulhosa,
de não ter querido colocar o pé na água, eu prometi para mim mesma que eu não ia nos cultos das 6 horas da manhã. Na época tinha culto 6 horas da manhã. Eu ia no culto das 20 e eu ia ser a última pessoa a passar. Todo mundo passou o dia inteiro, a água estava imunda. É nessa água imunda que eu vou passar. No último dia, eu fui curada. Hoje a minha vida é totalmente transformada. Aprendi a perdoar, eu tinha muitas mágoas. Toda essa mágoa dentro de mim causava essa escuridão. Graças a Deus, eu sou muito bem casada com um homem de Deus que compactua da mesma fé que eu. E você que tem algum preconceito de vir na igreja, que você viu alguma foto, que você ouviu falar alguma coisa do bispo, da Igreja Universal, ao invés de você ficar prestando atenção no que as pessoas falam, vem você, faz uma experiência. Chega na igreja, mas também, não chega que nem eu cheguei. Chega desarmado. Eu ouvi a voz de Deus através do que foi pregado, dos 10 sintomas, e eu posso hoje estar aqui e falar, eu sou feliz. Nada a perder, contra tudo, por todos, não vou temer. Pra chegar até aqui, eu aprendi a sofrer. Tive que dar pra receber. Nada a perder, contra tudo, por todos, podem me prender. Se o Deus que eu sirvo é vivo, Ele vai me valer e não vai me deixar perecer. Podem até perseguir, tentando me parar. Esta obra não é minha, vai arrebentar. Como matar quem já morreu, se o maior dos sonhos meus é um dia encontrar-me com meu Deus. Como matar quem já morreu, se o maior dos sonhos meus é um dia encontrar-me com meu Deus. Nada a perder, nada a perder, contra tudo, por todos, não vou temer. Nada a perder, nada a perder, contra tudo, por todos, não vou temer. Meu nome é Mônica, eu nasci na cidade de Peruíbe, tenho 45 anos. Nasci no lar totalmente desestruturado, meu pai era alcoólatra e minha mãe uma pessoa muito nervosa, que não tinha paciência com os filhos. Brigas seríssimas, assim, a ponto da minha mãe pegar um pedaço de madeira, abrir a cabeça do meu pai, a gente vê o sangue, sabe? Dentro de casa, uma vida muito difícil. Minha irmã tinha um marido e esse marido dela abusou de mim, né? Aos 10 anos. Só que por causa da desestrutura familiar da minha mãe, não ter muito interesse, ninguém quis saber, não interessou para ninguém aquilo ali, o que eu passei. E eu guardei aquilo ali para mim, sozinha. Com os 16 anos, acho que por causa de não ter família, de não ter carinho, de ter atenção de ninguém, eu tentava achar, procurava carinho no braço de homens, sabe? De namorados. E me envolvia com os namorados. E nessa de eu estar com um namorado, estar com outro, eu acabei tendo 3 filhos. Cada um de um pai. Eu me lembro que eles pequenos tinham vontade de comer Danone, tinha um amigo meu que trabalhava num supermercado. E ele falava, olha, Mônica, tem uns Danones vencidos lá que tá bom, o Danone já é estragado, mas já é vencido. Mas não, pode trazer para mim. Eram os Danone que meus filhos comiam. Levava aquele monte de Danone e é os Danones que eles tinham. Quer dizer, uma vida muito difícil mesmo, uma vida muito difícil.
Eu gostava era de samba, pagode, tudo. Eu morava na Baixada Santista, na praia. Então, chega a época de temporada, tem aquelas rodas de pagode a noite inteirinha. E eu ia para aquelas rodas de pagode ali, sambava até amanhecer o dia. E aí eu ia para os ensaios da escola de samba também, ia lá, atravessar. Aí no dia que chegava lá, mesmo eu tinha que às vezes trabalhar no outro dia de manhã, mas não media esforço para poder ir lá, desfilar uma avenida, atravessar uma avenida daquela enorme, com um salto enorme, sambando, porque era algo que eu amava demais. O carnaval, o samba, o pagode era algo que eu gostava e eu não media esforço para fazer isso, para comprar fantasia, mesmo com a vida de dificuldade e miséria, mas eu arrumava. Quando eu via, eu estava ali com a roupa pronta. E meus filhos cresceram. E um desses meus filhos, o filho mais velho, ele foi para o mundo das drogas. E foi uma fase muito, muito difícil, onde eu sofri muito com aquele menino, porque os irmãos dele, os outros, passou a odiar eles, porque ele estava me fazendo sofrer muito. E os irmãos falavam assim, mãe, esse menino, a mesma educação que a senhora deu para nós, deu para ele. Então, ele está no mundo do crime porque ele é sem vergonha. E o irmão mais novo passou a ter um ódio tão grande dele que estava comprando um revólver para matá-lo, para matar o próprio irmão. Sabe, uma desgraça dentro de casa mesmo. E nesse período eu já tinha, sabe, já estava firme, eu já não estava assim mais naquela que ia, estava na igreja, um pé no mundo, outro na igreja. Não, eu tinha pegado firme, eu tinha resolvido entregar. Eu falei, meu Deus, aconteça o que acontecer daqui, eu não saio, eu preciso muito do Senhor. Até porque um dia eu fui conversar com o pastor em relação à minha situação. E eu contei sobre a família, tudo, e o pastor, ele foi muito sincero comigo. Ele falou, dona, eu vou falar uma coisa para a senhora. Ou a senhora cuida da senhora, a senhora busca pela senhora, ou vai a família inteira para o inferno e a senhora junto. E aí foi aonde eu despertei e eu comecei a buscar por mim, a cuidar de mim. Eu falei, meu Deus, algo tem que mudar. Eu não posso mais ficar dentro da igreja aqui, porque já era muitos anos dentro da igreja. Eu falei, eu não posso mais ficar desse jeito, sabe? A vida não muda. Que você vai, participa de uma reunião, você sente aquela paz, você fica bem, mas volta para casa quando os problemas vêm, você está lá no chão de novo. Você não tem força para suportar, para resolver aquilo ali com calma. Hoje eu sei que não adianta a pessoa tentar resolver a vida sem ter a presença de Deus. Ela não consegue, não adianta. Ela vai parar, ela vai cair, ela vai enfraquecer, ela vai olhar para trás. E aquele dia eu olhei, eu nem fui na igreja aquele dia, de tanto que eu estava assim arrasada com tudo, mas eu arrumei forças, não sei aonde fui. Cheguei lá naquele dia, eu falei, hoje eu vou ter uma conversa com Deus. Se o Senhor não me der o teu espírito hoje, eu não sei o que vai ser de mim, porque eu não tenho mais força. E veio um choro assim dentro de mim, que não era mais aquele choro de remorso que eu chorava, aquele choro... Era um choro que lavava tudo assim. Eu olhei assim pro lado, meu Deus, que paz é essa? Eu falei, meu pai. Assim, eu cheguei em casa, aquela paz continuava dentro de mim. E eu com medo de fazer alguma coisa errada e aquilo sair de dentro de mim, porque estava tão bom, eu falei, eu não quero. E eu percebi meus pés no chão, sonhava muito em ter aquele lá, sabe? Eu gosto muito de cozinhar, e eu sonhava em cozinhar para o meu marido, fazer minhas coisinhas ali, tudo. Eu sonhava muito com isso, com o meu lar. E aí, Deus preparou tudo isso, entendeu? Deus me deu o Haroldo, entendeu? Uma pessoa que namorou, noivou e casou comigo, gosta demais de mim, quer dizer, Deus transformou tudo realmente. E hoje eu olho assim, quando eu estou assim na minha casa, aquilo que eu vi, aquela gritaeira, aquela briga, tudo na casa dos meus pais, aquela paz dentro do meu lar, eu achava que aquilo era impossível, gente. Eu achava que era impossível e hoje isso existe. Dentro da minha casa existe essa paz, existe respeito entre eu e meu esposo. O Espírito Santo, ele é meu tudo. É como se tivesse assim, uma rocha, é o meu apoio, entendeu? A firmeza dos meus pés, do meu corpo, ele é tudo. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e obedece será comparado ao homem prudente. Ele fala de homem prudente. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei ao homem prudente. Homem prudente. O que é o homem prudente? O homem prudente é a pessoa que pensa, que raciocina. Você viu aí o caso do Tarcísio, que era chefe de torcida? Quanto tempo ele gastou
dando vazão ao coração. Até que um dia que ele viu 8 colegas dele baleados, mortos, tiros na cabeça, e ele tinha saído daquela tragédia. 10 minutos antes, ele foi salvo pelo gongo. Então caiu a ficha, ele pensou, ele raciocinou. Por que eu vou dar vazão ao meu coração se eu posso utilizar melhor a minha vida? Ele pensou, ele raciocinou. E Jesus fala exatamente isso. Aquele, pois, que ele fala a todos, ele inclui todos, sem exceção. Todos os que escutam a minha palavra e as praticam, quer dizer, e obedecem, serão comparados ao homem prudente que construiu, edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Quer dizer, tudo isso, a chuva, os rios, os ventos, bateram com ímpeto, foram fortes contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava solidificada, ela estava alicerçada, edificada na rocha, que é o Senhor Jesus. Então, quando você obedece a palavra de Deus, então a responsabilidade da sua vida é dele. O seu futuro passa a ser dele. Responsabilidade dele, quando você ouve e pratica a palavra dele. Isso é inteligência, isso é sabedoria, isso é uma fé racional, é uma fé que pesa, que pensa, que coloca na balança os prós e os contras, e então chega-se a uma conclusão. Quando a gente obedece a palavra de Deus, obrigatoriamente, a palavra de Deus vai trazer o retorno para a nossa vida. E no dia mau, da tempestade, das dificuldades, a casa não vai cair, porque ela foi edificada sobre a rocha. Graças a Deus. Meu nome é Letícia, tenho 22 anos. Eu vim de uma família desestruturada. Meu pai e minha mãe, eles bebiam muito. Meu pai agredia a minha mãe por diversas vezes diante dos filhos e isso causava revolta. Dentro de casa era assim, cada um por si. Em certos momentos, né, eu costumava passar férias em outros lugares, né? Numa dessas saídas, na casa de uma pessoa muito próxima da minha família, eu acabei sofrendo um abuso. E esse abuso, ele se estendeu até os meus 15 anos de idade. Começou aos 12 e se estendeu até os 15. Me gerou complexo de inferioridade, além do medo excessivo, ao mesmo tempo revolta, raiva, ódio. Eu planejava visitar essa pessoa e fazer justiça com as próprias mãos. Eu tive uma oportunidade de fazer essa justiça. Quando eu visualizei uma faca na cozinha, eu acredito assim que dentro de mim algo falou mais forte, que eu não precisaria fazer. Mas foi muito difícil, porque eu tive que tentar dominar de alguma forma aquele ódio. E eu lembro que eu cheguei a pegar nessa faca, mas imediatamente eu joguei ela na pia e saí muito revoltada. E assim, na minha juventude, dos 16 em diante, eu não conseguia confiar em ninguém. Eu já não confiava, meu problema já não era mais só com os homens, era com as mulheres também. Então, não tinha mais confiança, eu só acreditava e só confiava em mim. Eu passei a perceber que dentro de mim aquela raiva estava se espalhando para os homens de forma geral, isso incluindo meu pai, porque quando eu via meu pai agredindo a minha mãe, eu já lembrava da situação, então eu queria também fazer algo
contra meu pai. Então, esse foi o meu fundo de poço. Eu me vi ali desestruturada para viver em sociedade, porque sempre eu estava angustiada, com raiva, sempre eu estava tendo algum tipo de complexo, algum tipo de sentimento ruim dentro de mim, porque eu não tinha paz. Ao chegar na Igreja Universal, eu passei a frequentar as reuniões, até que a palavra que fez a diferença, que fez com que eu decidisse abrir mão da pessoa que eu era, amargurada, revoltada, com muito ódio, foi quando eu estava ali sentada, eu ouvi a seguinte palavra, que não era do meu jeito e que era do jeito de Deus. E que eu precisava colocar Ele à frente, independente do que eu sentisse, independente do que eu achasse, independente do que eu conhecia, eu teria que crer, só crer e obedecer. E eu decidi entregar a minha vida, eu decidi me batizar nas águas. Eu lembro que eu entrei no batistério decidida e eu fiz uma oração. Eu pedi para Deus que dentro de mim eu já percebesse algo diferente, algo que provasse. Porque até então eu estava crendo num Deus que eu não via, que eu não sentia, que eu tinha que crer somente. Ao levantar do batismo, eu saí ali, me troquei. Dentro de mim, eu já percebi uma força diferente. Então eu passei a orar, eu passei a jejuar, eu passei a acordar de madrugada para orar, para pedir, eu buscava Ele. Dentro de mim, eu costumava falar para Deus, olha, eu abro mão de tudo, eu abro mão até mesmo da minha vida, mas uma vez eu estava orando dentro de casa, eu já estava um tempo buscando, e na hora da oração, Ele me fez lembrar daqueles atos de abuso que eu estava sofrendo. E, ao mesmo tempo, veio um sentimento ruim. E eu entendi que ali eu deveria perdoar aquela pessoa. Foi a parte mais difícil da minha busca. Foi a parte mais dolorosa. Foi a parte que me deixou em conflito. Foi a parte que realmente eu ia mostrar para Deus se eu queria, de fato e de verdade, ter o Espírito Santo. Após ter perdoado essa pessoa, houve uma vigília na mesma semana. E naquele dia, foram 2 horas de reunião, eu estava na frente da primeira fileira, de frente para o altar, eu me levantei, fui diante do altar e ali eu fechei o olho e falei para Deus, eu já te busquei de tudo quanto é forma e eu ainda não tive minha experiência com o Senhor. Eu já perdoei e ainda não tive a minha experiência com o Senhor. Agora eu peço para que o Senhor se revele. É como se fosse questão de segundos. Ao mesmo tempo que eu estava consciente de que eu estava na frente do altar, de que aquele buraco estava dentro de mim, automaticamente ele se preencheu. Dentro de mim veio uma alegria imensurável. Dentro de mim veio a certeza de que aquele Deus que eu estava buscando já não era mais um Deus de só ouvir falar. Ele era vivo. É como se ele se apresentasse e falava, olha, agora eu estou aqui, agora você me conhece. Então, essa confiança que nasceu dentro de mim, essa alegria, esse prazer, a vontade era de parar de buscar e, ao mesmo tempo, cutucar quem estava do meu lado e falar, olha, ele é vivo, ele existe, ele está aqui dentro, não dá para explicar, você tem que ter essa mesma experiência. É muito difícil a gente expressar com palavras o tamanho do prazer, o tamanho da grandeza desse Deus que eu estava buscando, que eu tenho buscado. E após ter tido o batismo com o Espírito Santo, eu já não tenho mais os medos, já não tenho mais o complexo de inferioridade, a insegurança, a desconfiança realmente, ela não existe mais. E o nojo que eu tinha devido ao abuso com os homens, até mesmo a insegurança que eu tinha com os homens, eu passei a não ter mais dentro de mim. Eu superei. Hoje eu sou casada, muito bem casada, e dentro de mim o maior prazer é saber que toda a mudança que hoje eu tenho na minha vida é por causa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, para mim, ele é tudo. Ele é a força que eu preciso para levantar todos os dias. Eu costumo dizer que se eu perdesse tudo, não seria nada, porque eu ainda teria o Espírito Santo.
Você gostaria de ser o primeiro a receber uma informação muito preciosa? E se fosse uma revelação do próprio Deus? Você pode estar entre os primeiros a receber o mais novo livro do Bispo Edir Macedo, direto em sua casa. O Ouro e o Altar. Uma revelação que vai abrir os olhos dos servos de Deus. Isso mesmo, este livro traz a maior revelação que o Espírito de Deus deu ao Bispo Macedo nesses últimos tempos. São mais de 200 páginas com preciosos segredos da fé, que valem mais do que ouro puro. Este livro ainda não chegou às livrarias, mas você pode recebê-lo em sua casa em primeira mão, nos próximos dias. E ser um dos primeiros a receber esta revelação. Atenção! Como você pode receber este livro em sua casa? Primeiro, faça uma oferta de fé de no mínimo R$40 para manter esta programação no ar. Segundo, você pode doar por cartão ligando 11 35 73 35 35 ou acesse tv.universal.org. E pronto! Nos próximos dias você receberá o novo livro do Bispo Macedo em sua casa. Faça o máximo desta revelação de fé para a sua vida. Corra, porque a quantidade de livros é limitada. Obrigado por ajudar a manter esta programação no ar. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Eu sei, meu Pai, que há muitas pessoas desesperadas, pessoas que estão gemendo num leito de dor, num hospital, pessoas que estão lá nos presídios. Há muita gente ligada nessa programação em busca de uma palavra, desejosas de receber algo que venha de Ti. E eu te peço neste momento, meu Pai, considera a necessidade dessa gente que está me assistindo nesse instante e que precisa da cura divina, que precisa da libertação, que precisa de algo que venha ao encontro da sua necessidade. E eu te peço, Espírito Santo, faça isso agora. Venha ao encontro desse povo. Envie um anjo na casa de cada um, que haja uma resposta agora, imediata, para que essas pessoas venham ser, meu Deus, sentir um alívio e saber que o Senhor está disposto, disponível para todos os que te invocam na sinceridade, todos os que te invocam na verdade, todos que querem aquilo que o Senhor tem prometido. Ó, meu Pai, eu te peço também, liberte a mente, o intelecto daqueles que têm o entendimento bloqueado, que não conseguem conceber, entender a Tua palavra. Pois o Senhor ensina com clareza, não tem clareza maior. Não tem clareza maior. Aquele que ouve e pratica a Tua palavra, esse é bem-aventurado, esse é prudente. É como se ele estivesse edificando a sua casa sobre a rocha. Em o nome do Senhor Jesus, e todos que creem digam amém. E graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao ponto final do programa. Estaremos de volta amanhã, neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.